Pois bem, meus amigos, hoje eu fui finalmente assistir ao novo filme da franquia Alien, Alien Romulus, dirigido por Fede Álvares, uruguaio, aquele mesmo que conseguiu reavivar Evil Dead, né? Um cara que já está com um nome interessante aí no mercado, especialmente no que se refere a filmes de terror. Ok? Bom, eu já adianto para você que chegou aqui para saber se eu gostei ou não gostei. É claro que eu gostei do filme, como muita gente gostou, mas eu tenho algumas ressalvas e é um pouco a partir disso que eu quero trazer essas informações para você nesse vídeo aqui, ok? Claro, opiniões completamente sem embasamento, né? Isso aqui é um papo de fã de cinema, não de diretor. Aqui entre nós que curtimos assistir cinema, ok? Vamos embora então. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção em Alien Romulus é justamente a direção do Fede Álvares. É uma direção muito mais direto ao ponto, não só com relação à direção, ok? O roteiro é um roteiro direto ao ponto. O filme, ele é todo enxutinho, por assim dizer, né? É um filme com um orçamento bem mais baixo do que esses outros que têm saído do Alien, né? Esses últimos filmes da série e que muita gente não curte, né? Então, antes de eu trazer essa minha opinião, a parte que eu não acho assim tão interessante, eu preciso fazer um rápido adendo, relembrando um pouquinho do que era, afinal, né? Do que foram os primeiros filmes do Alien, especialmente o Oitavo Passageiro, porque esse filme aqui, ele tem muita relação justamente com a busca por voltar a se parecer com os filmes do começo. Alien, Oitavo Passageiro especialmente. E é isso que ele faz, ele é meio que uma repetição daquela fórmula, né, para apresentar para um novo público. O que eu quero dizer com isso? Meu amigo, é claro que esse filme aqui, ele foi feito para ser lançado em streaming, então ele está todo adaptado para apresentar o Alien para uma nova geração. Você pode ver que ao invés de você ter ali um personagem principal, que até existe, né? Ao invés de ele ser assim tão central, você divide mais uma vez, como é costumeiro nesse tipo de produção, vai dividir ali 4, 5 jovens, adolescentes, né? Não convence muito, por exemplo, ao espectador como eu, ao fã do Alien raiz, né? Claro, eu já assisti. O começo da saga Alien era interessantíssimo, porque tudo era novidade. Pra gente que já curtiu aquele começo, alguns de nós vão gostar dos últimos filmes da franquia, que são muito mais voltados para uma visão científica da coisa, para ampliar o universo nesse sentido, mas com aquela visão meio, como é que fala? Enfim, mais viajandona na questão científica e tudo mais trololó científico, né? Então, alguns de nós, eu gosto, por exemplo, eu acho que esse caminho que foi sendo tomado pelo Alien é um caminho que meio que foi acompanhando também o envelhecimento do fã raiz do filme, né? Eu não posso querer, eu aqui com, sei lá, tantos anos de idade, e não posso querer agora voltar a querer curtir um filme de adolescente. Perfeito? Então, a ideia dessa produção, me parece, eu não tenho nenhuma informação de bastidores quanto a isso, mas é claramente uma produção que tem a função de meio que rebutar, né? Colocar essa história do começo de novo, criar aí uma nova protagonista, a Kelly Spenny, que é uma atriz muito bacana, mas que de cara já me parece muito novinha, muito bonitinha, muito fofinha, para quem está na história trabalhando há anos dentro de uma mina, certo? Ou seja, ela é mineira, e no sentido de escavar buraco de uma pedra, aquela coisa toda tal. Não pode ser uma pessoa tão fofinha, bonitinha, menininha, entendeu o que eu estou dizendo? Então a gente já começa meio a que perder a história aí, né? Para quem claro, da mais antiga, para quem vem do Alien lá, Oitavo Passageiro, comecinho, perfeito? Então eu preciso lembrar disso, né? Especialmente Alien, o Oitavo Passageiro, foi uma coisa, ele trouxe uma série de conceitos que, como a gente nunca tinha visto antes, aquilo tudo
era muito novidade. A história do chestbuster, como o pessoal fala, aquele bicho que sai do peito, né? A história daquele outro bicho, aquela aranha que cai na cara da pessoa e faz um filhote ali dentro, tal. Tudo isso era foda. E acontece que aqueles filmes, eles tinham esse conteúdo científico dentro do necessário e também tinham a questão da aventura e um pouquinho do terror. A própria criatura, ela metia mais medo, porque não era uma coisa tão pop quanto é hoje em dia. Você não tinha bonequinho do Alien antes, foi surgir um pouquinho depois. Então, para quem vem daquele universo, às vezes eu fico pensando que o pessoal que está envolvido em produção não entendeu bem qual era a parada ali no começo, né? Porque havia sim um conteúdo científico muito forte junto com a coisa do monstrinho, né? Não era só um monstrinho. E isso se perdeu nesse filme aqui. É sobre isso que eu queria falar, ok? É um filme muito mais simplificado. Seria como se você pegasse ali o Alien, o Oitavo Passageiro especificamente, simplificasse. Tudo aqui acontece muito rápido, tá? Então, se no Alien, o Oitavo Passageiro, você até o bichinho colocar o ovinho lá e estourar o peito do cara, durou dias, o cara foi dormir, acordou, passou pelo médico e tal. Aqui não, aqui ele já bota o ovo, o cara já nasce em 5 minutos, depois de mais meia hora já nasce, uma hora, sei lá, dentro do filme, vou dizer assim, uma hora, acho que nem isso, hein? Minutos, o cara já tá adulto, o bicho já tá atacando, já tá pondo ovo em outra pessoa, ok? Me parece um pouco o que eu vi acontecer lá nos filmes do Super-Homem, né? Aqueles antigões também lá, né? Que no começo ele entrava, trocava de roupa e depois ele começou a entrar na cabine rapidinho e saía, já acabou. Resolve logo isso, né? Acabava logo essa situação. Então, isso em termos de direção, para agilizar, para trazer novos elementos, eu até entendo. É o que eu disse, o filme funcionou. É um filme divertido, é um filme muito mais com a cara de uma aventura adolescente. Eu acho que está mais para Stranger Things do que qualquer outra coisa. É mais aquela linguagem, mas muito parecido com o ambiente do primeiro filme, né? Com aquela espaçonave única ali, aquela coisa toda. Outro ponto que me chama aqui é que algumas coisas que são acenadas pelo filme, por exemplo, a nave ela é dividida em duas partes, Rômulo e Rémulus. Acontece que isso não tem nenhum sentido, não acrescenta em nada, né? Se falou tanto disso, as pessoas que falam da história, os críticos dizendo, não, são duas naves, isso me pareceu que era uma coisa assim, que, poxa, fazia parte da história, tinha muito para acontecer por causa disso, era por isso que existiam duas naves e tal, e na verdade na história isso não acrescenta nada, né? Se você não soubesse que existe, continuaria sem saber, não conta nada sobre isso, não tem nada na história que realmente vale a pena você prestar atenção nesse aspecto, tá bom? Outra coisa, a direção, ela é muito voltada à ação, é legal, não adianta querer aqui imaginar que existe um realismo, como se tentou fazer a partir de certo momento com o Alien, né? Não tem, é como se tivesse rebutado o filme para agora, a partir de agora, começar uma nova sequência de filmes com essa protagonista, aquele Spani, que seria a nova Sigourney Weaver, né? Olha, faz falta Sigourney Weaver aqui, certo? Para você que curtiu, agora segue uma tendência do cinema como um todo, desde o surgimento de Leonardo DiCaprio, que começou a ter ali aquela cara mais de menino, né, de criança, e começou a fazer papéis que seriam para um cara com uma cara mais de homem. Isso vem acontecendo no cinema. Os rostos, né, eles são cada vez mais infantilizados, trazidos mais para, mesmo que a idade, teoricamente, fosse a mesma ali, mas são pessoas com a cara mais infantil, ok? Então eles estão buscando, vamos dizer assim, a criação de um novo universo Alien Kids, por assim dizer, né? Funcionou legal dentro desse contexto, é por isso que eu falei, dependendo do que você estiver esperando de Alien, Romulus, provavelmente você não vai gostar, né? Se você vier ali, fã raiz, que curtiu como eu, o comecinho da saga, esse filme vai te divertir, mas você não vai sequer colocar ele como uma parte realmente integrante, vamos dizer assim, da franquia, como se gosta de dizer, né? Eu não vejo esse filme como parte integrante da franquia, eu vejo como um filme homenagem, um filme que foi colocado, imaginado para ser uma série, ou para começar a acontecer ali, né? Acho que a própria forma como trabalharam o monstrinho, o Alien mesmo aqui, o xenomorfo,
é muito vazia, ele aparece menos do que deveria, eu acredito, claro que ele aparece, tem os momentos dele ali. Agora, se a gente for pensar nos filmes antigos com a Sigourney Weaver, havia uma interação maior, havia uma coisa meio Rambo mesmo, né? Uma coisa gato e rato ali que não tem aqui. É como se eles fossem meros coadjuvantes, né? Para a história principal da grande protagonista de, sei lá, 15 anos de idade, entendeu? Então isso me incomoda um pouco como um fã do filme, né? Se tirou um pouco a essência aí. O próprio sintético, por assim dizer, né? Ele é um cara também com a cara mais infantilizada, aquela coisa toda tal. E existe, claro, para quem for assistir o filme, eu não vou colocar aqui, eu não vou fazer spoiler nenhum aqui, mas existem ali alguns cameos, né? Ou seja, aparições ali de coisas que, para quem era fã, vai achar legal, vai fazer a conexão, talvez se conectar mais emocionalmente com o filme, mas nada demais, ok? O final também é aquele final, desculpa aqui já estragar, o final é meio que óbvio, é o que sempre acontece, aquele grande finale, né? Então, nessa parte criativa não. Eu acho que é esse o trabalho realmente que o Fede Álvares faz aqui, que muita gente estava esperando, na verdade, né? Queriam um Alien mais ligado a essa coisa da ação, do terror, né? Um bicho metendo mais medo e menos aquele trololó científico. Então, eu volto a dizer, se você não gostou do trololó científico, ok, então vamos para Alien Romulus, porque eu acho que ele desce do salto, desde Alien, o oitavo passageiro, ele desce do salto, ele desce um saltinho de escada, vamos dizer assim, né? Ele não tem nada ali que te interesse fora a perseguição, né? E talvez um comecinho da história ali, mas também é muito pouco, né? Que seria o contexto do universo, da mineração e tal. Não tem muito de história de inteligência nesse sentido. É um filme muito rápido, um filme para adolescentes, como eu falei, tá? E que, claro, eu gostei. Eu achei bacana, divertido, dá pra gente curtir como cinema, né? O cinema é isso, é meio uma história em quadrinho. Como eu disse, inclusive a edição do filme, ela em vários momentos leva a gente na brincadeira, porque é uma edição de acontecimentos que jamais poderiam acontecer naquele tempo ou naquele ritmo, né? E você vai entender se você prestar atenção nisso, e se não prestar atenção também tá tudo certo, porque é isso, é um cinema para entretenimento, né? Bem sequinho, acho, pronto, o lado bom dele, bem sequinho, bem enxutinho, sem bicho de computação gráfica, sem encheção de saco, sem longos textos, né? Eu acho que o tempo passou rápido, então um filme que passa isso, passa essa agilidade, essa coisa enxutinha. Vou assistir com isso na cabeça, né? Com essa mentalidade, com essa expectativa que você vai curtir. E esquece a relação dele com os primeiros Alien, tá bom? Essa é a minha opinião. A nota que eu vou dar pra ele, eu vou dar um 8,5. Que eu acho que é uma nota legal, né? 8,5 é um bom filme, um filme divertido de se assistir. Se você vê alguém dizendo que é fantástico, isso não é verdade, digo logo. Como eu falei, um filme chiclete bola, um filme pra você curtir, passar uma tarde no cinema vendo, como eu fiz, passei uma tarde lá vendo, comendo pipoca com Coca-Cola, e foi massa, me diverti pra cacete, né? E depois dali eu vou pra casa e tá tudo certo. Minha relação com o filme acaba aí. Eu não compraria, sei lá, um DVD pra deixar em casa guardado, eu não vou ter memórias afetivas, não. Pra mim, isso tudo aí fica realmente pros 3 primeiros filmes da franquia, tá? E digo mais, só para completar a história toda, por esse 1,5 cai, né? Não é 10 por causa disso, né? Ele poderia ter um pouco mais de trololó, acho que caberia, não seria tão chato assim, dava para fazer, tá? Então, pelo que eu vi, pra gente encerrar, eu acredito que a partir desse aqui começa-se uma nova sequência de filmes com essa protagonista, no caso aquele fazendo o papel do que antigamente era Sigourney Weaver, tá bom? Bora-se embora.